Um dos assuntos mais explorados no 21 lições para o século XXI, do Yuval Noah Harari, é a questão da educação na contemporaneidade. Como se faz educação hoje em dia e principalmente para que se faz? Ou até diria, para quem se faz? Quem é que a gente está educando? E esse educando, ele está sendo educado para quando? Porque se ele é educado para hoje, tudo bem. Mas se ele é educado, tudo bem entre aspas, tá? Estou colocando várias aspas nisso, porque eu estou tentando colocar todas as escolas numa grande média, coisa que não existe. Também não estou falando só de escola, também estou falando de ensino superior. Estou falando de educação de maneira geral. A educação está preparando os alunos para o mundo do futuro ou um mundo do passado, um mundo que não existe mais? Essa é uma excelente pergunta. Aquilo que os alunos hoje estão estudando na escola, as crianças, adolescentes, os jovens, estão estudando para um mundo que vai existir ou para um mundo que deixou de existir? Esses assuntos são muito explorados pelo Harari no 21 lições. Aquilo que ele argumenta é que não existe, ou que as escolas não trabalham, um ponto muito importante chamado flexibilidade cognitiva. A flexibilidade cognitiva, traduzindo, é aprender a aprender. Não só aprender a aprender sempre. Porque se eu aprendo a aprender, qualquer coisa lá no futuro que eu precise aprender, eu serei capaz de aprender, porque eu aprendi a aprender, logicamente. Isso é a flexibilidade cognitiva. É ter uma amplitude cerebral, uma capacidade de fazer novas sinapses, de fazer ligações neurais que sejam propícias, que sejam oportunas, que favoreçam esse novo aprendizado lá na frente. Eu tenho um treino para tratar de improvisos, de questões não precedentes, ou a gente só faz perguntas para os alunos a partir de respostas que nós já sabemos, que existem e que nós também dominamos. Nós somos capazes de fazer perguntas completamente imprevidentes ou imprevisíveis, ou que tratem de questões tão da pauta do dia, que você não seja só apertar um botão, ou conferir um livro, ou abrir o seu Google e fazer uma pesquisa rápida, ou fazer um processo em cima de uma calculadora. São questões muito mais complexas, né, que devem ser trabalhadas para a gente desenvolver essa flexibilidade cognitiva. E é bem da verdade que nem sequer as escolas e as faculdades têm flexibilidade cognitiva nem consigo mesmas, porque uma maior prova disso é essa situação hoje do confinamento, e uma situação logicamente imprevisível, mas muita escola foi pega completamente despreparada. Vemos algumas escolas, inclusive faculdades, eu faço parte de uma faculdade, Instituto Brasileiro de Formação de Educadores, o IBFE, e a Inova Business School, que nós estamos dando aula por plataformas educacionais, usando tecnologia, nada de extraordinário. Estamos falando de nada, não estamos falando de holograma, nós estamos falando de coisa da pauta, coisa da ordem do dia, estamos falando de usar Hangout, de usar Google Classroom, de usar plataformas que são perfeitamente factíveis. Inclusive o mundo do trabalho, o mundo corporativo utiliza o tempo inteiro para reuniões no mundo inteiro. Nada de extraordinário, nada fora do comum. Não estamos falando de invenções que aconteceram ontem. É essa a questão que eu bato hoje na educação. A escola teve tempo para se preparar. Não estamos falando de se preparar para amanhã, não. Estamos falando de se preparar para ontem. Porque essas coisas já são pauta do dia já faz um tempo. Metodologias ativas não são novidades. Plataformas educacionais não são novidades. São coisas profundamente modernas, atuais, contemporâneas. Temos diversos professores que dominam e não seria tão difícil, não era difícil mesmo, que as escolas investissem
em formação de professores, em colocar todo mundo na mesma página, ao menos a partir daqui, não seria tão difícil. Faculdades e escolas deveriam ter trabalhado. Por que não trabalharam? E aí, nesse período sem aula, ficarem enviando atividade, tarefas, algum conteúdo, alguma coisa para compor, né? Para compor, para não ficar tão feio, mas na verdade o que deveria ter acontecido, o que deveria acontecer, era a aula ao vivo, online, normal. Então, 7h30 da manhã, a aula de matemática, entra o professor na casa dele e dá a aula de matemática, qual o problema? Não tem problema de nada, coisa fácil de fazer, fácil de fazer. E aí, mas como é que eu controlo a aula do professor? Do mesmo jeito que você controla na escola. Estou falando controlar no sentido de supervisionar, de manter a qualidade. Inclusive, até gravada está essa aula, até pode ficar gravada. Então, existe supervisão, existe condição de controle, de aferimento de qualidade, não tem problema de nada. Isso não é difícil de fazer. O que não aconteceu foi formação dos professores. Nem houve interesse de muitas escolas de formar, nem interesse dos próprios educadores de aprender. Então, todo mundo na mesmice, utilizando as mesmas coisas há séculos, sem capacidade, sem a iniciativa de se reinventar. E fica complicado, porque o mundo da educação deveria ser formado pelas pessoas mais esclarecidas, porque, afinal, o papel de um educador é esclarecer, é trazer luz. O aluno é aquele que é a luz, ele não tem luz, ele precisa ser iluminado pelo esclarecimento, pela iluminação que é trazida pelo professor, que é proposta pelo professor, que deve acontecer naquela oficina, naquela ambiência. E essa ambiência não precisa ser a sala de aula, pode ser, inclusive, o que nós estamos fazendo agora. Então, a escola, estou falando a escola, a educação, nem forma flexibilidade, nem trabalha para a flexibilidade cognitiva dos alunos, nem tem flexibilidade cognitiva, a capacidade de aprender a aprender e de aprender sempre na sua própria prática. É muito complicado, é muito difícil e fica difícil a gente formar pessoas para o futuro quando eu não sou capaz de formar nem para hoje.